Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui nesta terça-feira, dia 3 de junho de 2025, para mais um programa Paisagens, agora de número 97. Estamos trabalhando o tema sobre o desafio do cuidado com os idosos, com o título Onde está o teu irmão? E agora estamos no momento terceiro programa dedicado a essa questão, onde está o teu irmão. E vamos falar hoje um pouco, começar pelo menos, falando sobre a questão dos asilos ou das casas de repouso no país, Brasil, dedicado aos idosos. Uma realidade que se faz presente na escolha de muitas famílias hoje, que com dificuldade para cuidar dos seus queridos, em razão de trabalho ou de outros impedimentos, acabam destinando os seus pais ou parentes para essas casas de cuidado. Vamos falar um pouco sobre o que significa isso, o que tem significado isso, né? Essa é uma questão particular que vem me preocupando muito. Como já mostrou Simone de Beauvoir no seu livro clássico sobre a velhice, ela dedica um determinado momento de sua reflexão ao tema. A alocação de um idoso para um asilo é sempre algo muito delicado. Se retirar o idoso da sua casa e colocá-lo, de repente, numa casa de repouso não é uma questão simples. Qualquer mudança, na verdade, qualquer mudança do idoso, retirando-o da sua casa para outro lugar, é delicado. Muitos não dão conta disso, né? Resulta, muitas vezes, quase sempre, um drama para o velho. Simone de Beauvoir relata no seu livro, já antigo, né? Já naquele tempo, o aumento das casas de repouso nos Estados Unidos, na França. E muitas vezes, no relato da filósofa francesa, cuidados que frequentemente deixam a desejar. As estatísticas que Simone apresenta em seu livro sobre a velhice são duras. Mais da metade dos velhos que são levados para asilos morrem no primeiro ano da sua admissão. 8% morrem nos 8 primeiros dias. 28,7% morrem no primeiro mês. 45% morrem nos 6 primeiros meses e 54,4% morrem no primeiro ano. Esse é o quadro apresentado naquela ocasião que Simone de Beauvoir escreveu o livro A Velhice. Além disso, os velhos vivem momentos de muita solidão nesses lugares, com visitas reduzidas dos parentes ou amigos, ou mesmo sem visita alguma. A gente vê casos de casas de idosos onde os idosos não recebem nenhuma visita. Em recente filme francês, Une belle course, de 2022, de Christian Carion, o tema da ida para uma casa de repouso é o objeto central da trama.
e podemos acompanhar o drama de uma senhora de 92 anos que vai para uma dessas casas e ali dura pouco tempo. Eu acho que eu estou com a capa. É este livro, este filme aqui, né? Este é o filme que nós estamos comentando. Há uma preocupação com o tema na sociedade como um todo, e isso vem igualmente retratado no cinema e na literatura. Cito também o exemplo do livro de Annie Ernaux, Prêmio Nobel de Literatura, chamado Uma Mulher, onde ela relata a experiência de sua mãe numa residência para idosos. A escritora descreve certo cenário presente naquela casa, e aqui cito: era um espaço que encurtava todos os gestos, onde, aliás, não havia nada para fazer além de ficar sentado, ver televisão, esperar a hora do jantar. Ernaux relata que a cada visita que fazia sua mãe, a angústia era maior. A questão vem abordada também pelo escritor Coetzee, também Prêmio Nobel de Literatura, no livro Contos Morais, onde num dos capítulos o tema da internação num asilo para velhos vem por ele desenvolvido. O filho que interna a mãe na residência de idosos está buscando simplesmente arranjos de sobrevivência. Muitas vezes é isso, né? A escolha por um asilo enquadra-se dentro de arranjos de sobrevivência. E o filho diz à mãe, com todas as letras, que se ela não estivesse ali sob a proteção de profissionais, estaria provavelmente debaixo da terra, sendo devorada pelos vermes. Ele reconhece em conversa com a mãe que resiste à decisão tomada, que resistiu à decisão tomada, mas que há um momento na vida em que é preciso encontrar um meio termo entre aquilo que se deseja e aquilo que aparece como algo de bom para a situação dada. Um relato bastante duro, trabalhado por Coetzee nesse livro. Outro livro, e eu quero até mostrar a capa para vocês, este livro aqui, né? De um grande pensador, filósofo, sociólogo francês, Didier Eribon. O título: Vida, Velhice e Morte de uma Mulher do Povo. Ele busca abordar com fria racionalidade o processo de internação de sua mãe numa casa de repouso na França. Tenta apontar para o leitor toda a dinâmica do choque que acompanhou o seu desenraizamento ao ser alocada num asilo. Para o autor, o baque maior foi aquele de perder a autonomia e a liberdade. Talvez esse seja o choque mais forte que o idoso vive ao ser deslocado para uma casa de asilo, né? Perder a autonomia e perder a liberdade. Ouvi aqui há pouco tempo num relato no Brasil que em muitas casas de repouso o velho tem que se enquadrar dentro daquele horário rígido, firme, né? Por exemplo, almoçar 10 horas da manhã, jantar 5 horas da tarde, se enquadrar na programação, dormir aquele determinado horário. O sociólogo, então, Eribon, sublinha que nas conversas com sua mãe pôde se dar conta de que a idade e a debilidade física são, na verdade,
correntes, prisões que reduzem a nada o que poderia restar da força para escapar minimamente ao destino. Vontade, sim, poder, não. Em seu livro, Eribon lembra do romance de Shichiro Fukazawa, Narayama, que se passa numa pequena aldeia japonesa em meados de 1860. Ali naquele povoado, as pessoas com mais de 70 anos eram alocadas para as montanhas, visando aguardar a morte. Todos tinham que abandonar a comunidade para fazer sua travessia solitária. Para Eribon, o romance oferece uma potente alegoria para o que vem ocorrendo no banimento social envolvido em muitas casas de repouso. Ele pôde constatar ao vivo, com sua mãe, a dor que ela padeceu naquele lugar que deveria ser um saudável espaço de convívio e de solidariedade. O seu testemunho traduz experiências que não são alvissareiras, ao contrário, são avassaladoras, implicando descaso e mesmo maus tratos. Há ainda um outro livro que eu trouxe aqui para vocês, que é um livro muito bonito, né? Da Lídia Jorge, chamado Misericórdia, que aborda a personagem Maria Alberta, personagem inspirada da mãe da Lídia Jorge. A escritora escreveu o livro a pedido da sua mãe e o faz através de um relato delicado, reproduzindo o dia a dia de sua mãe numa residência de repouso para idosos. Ela tinha ido para aquele lugar por vontade própria, depois de sair da casa dos pais. Em dado momento, Maria Alberta divaga sobre a sua presença naquele lugar de exílio. E aqui eu cito a passagem do livro em que ela relata a sua experiência. Ela diz, cito: "O meu espírito, por mais confinado que seja o percurso do meu corpo até agora, verdadeiramente não conhece prisão. Esta é a minha casa, mas o mundo lá fora é o meu espaço real." A maior parte dos companheiros que se movem no interior desta residência há muito tempo se esqueceram do que ocorre na natureza. Vivem aqui encerrados, como se tivessem regressado ao útero materno. Se estou a descrever aquilo que está distante, é só porque possuí esses bens que agora me faltam. Melhor tê-los perdido que nunca os ter tido. Preencho a minha alma com as visitas sem fim que faço ao mundo que lembro, como se de novo possuísse a natureza que está longe. A tudo isso eu, Maria Alberta Nunes Amado, designo por minha vida. É possível que um dia, tal como muitos de meus companheiros fechados no interior desta casa, acabe por ignorar o que se passa lá fora, enquanto as manhãs se parecerão todas umas com as outras e se confundirão com as tardes. Não quero viver essa condição. Estar viva é lembrar-me dos movimentos do tempo e do ritmo da floração. Toda essa reflexão difícil sobre as casas de repouso, sobre a situação dos velhos mais próximos do fim da vida,
nos convoca a refletir sobre a espiritualidade. A espiritualidade que é tão fundamental não só para aquele que cuida dos idosos, como para quem vem cuidado. A espiritualidade é um traço fundamental na vida das pessoas e fornece um clima singular para o cuidado consigo mesmo e com os outros. Trata-se do carinho essencial com o mundo interior e a possibilidade de descobrir valores importantes na construção de si mesmo. Na 7ª elegia de Duino, de Rainer Maria Rilke, o autor sinaliza que, em parte alguma, o mundo existirá senão interiormente. O que marca nosso tempo, com toda a sua pressa, é a busca pelo desempenho e pela produtividade. Não há lugar para o idoso nesse tipo de sociedade. Há que encontrar pistas para outro tipo de percepção e de olhar. Como diz o pensador coreano Byung-Chul Han, uma vida espiritual e contemplativa envolve outro tipo de olhar, uma pedagogia específica do ver. Tudo isso pressupõe um caminho diverso. Aprender a ver significa habitar o olhar, ao descanso, à paciência, ao deixar-se aproximar de si mesmo. Fico feliz ao ver que os profissionais de saúde que lidam com o envelhecimento estão cada vez mais atentos ao desafio da espiritualidade. Cito aqui o exemplo da doutora Ana Cláudia Quintana. A partir de sua prática clínica, pôde perceber como a espiritualidade revela-se fundamental no caso, por exemplo, daqueles que estão sob cuidados paliativos. Em tais situações, as pessoas que estão morrendo e suas famílias acabam entrando em contato com questões muito profundas da existência humana, relacionadas à espiritualidade. E ela acrescenta que, para abrir esse novo foco, é fundamental o desapego no modo tradicional de abordar a questão. A meu ver, esse caminho espiritual não vale apenas para os que passam por momentos delicados de saúde, mas para todos que querem uma vida mais equilibrada, saudável, respeitosa e acolhedora. E vimos recentemente, nos últimos tempos da sua vida, o Papa Francisco dedicar-se ao tema dos idosos, dos enfermos. Aliás, já em sua encíclica Fratelli Tutti, Francisco se ocupava dos idosos nessa sua reflexão ampla sobre a cultura do cuidado. Ele vai se dedicar a toda essa temática, esse desafio complexo que é o desafio da velhice. Em seus inúmeros ensinamentos sobre a velhice, em várias audiências gerais das quartas-feiras no Vaticano, Francisco buscou enfatizar o sentido e o valor da velhice. Ele dedicou vários momentos no que ele chamou de sua catequese da quarta-feira, dos seus ensinamentos, ao tema do sentido e do valor da velhice. E justifica a sua fala em razão do grande risco presente em nosso tempo, que é o risco do descarte dos idosos. Francisco acentuou com vigor que a velhice é uma das questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar atualmente. Os idosos, diz Francisco, são portadores de uma memória essencial e, segundo ele, a sabedoria que os acompanha deve ser vivida como uma oferta de sentido para a vida.
Ressalta ainda que se a velhice não for restituída em sua dignidade, são todos que perdem, com o risco de firmar-se um desânimo que rouba a todos o amor. Com isso, então, encerramos mais um momento dessa nossa reflexão sobre a temática da velhice. Agradeço a todas e todos que estão me assistindo ou que vão me assistir. Agradeço ao Felipe Albani por seu cuidado, por sua atenção nesse apoio técnico desse programa. Desejo a todos um bom final de semana, de muita alegria, muita paz e muita esperança. Paz e bem.